começar como começo todas as vezes, primeiro agradecendo a todas as pessoas que estão conosco já há 15 encontros, né? Ivonita, Ana Simões, pessoas que estão... Ana Brito também está aqui, mas talvez hoje ela não entre. Nesse sentido, a gente tem... Eu estava pensando, talvez eu tenha inventado isso como uma desculpa para encontrar amigos que não via há muito tempo, ou para fazer novos amigos. Hoje é um encontro com um velho amigo. Conversando com o Nery, a gente falava sobre a importância da gente ter o registro. E o registro da história. O registro da história pode ser escrito e pode ser oral. A tradição manda que se passe oralmente a história. A tradição oral fala de que alguns são guardiões dessa história. A gente pode chamar, brincando, de dinossauros ou os jurássicos, mas, para mim, eles são os guardiões da história. E a gente vai tentar conversar com esses guardiões da história. Pensamos, eu e Nery, que a gente começaria exatamente, se possível, pela questão cronológica. E nós tentamos falar com o Dr. Carline. Carline está com muita dificuldade. Eu ainda não desisti de que a gente tenha Carline aqui nos nossos encontros. Ele está no hospital, eu falei com Solange disse, olha, ele vai se entusiasmar, ele vai querer, mas a gente não viabilizou ainda. Depois de Carline, cronologicamente, a gente identificou que seria Sérgio. Porque eu dizia lá no convite que a história de Sérgio com a questão do alcoolismo começa com a conclusão da residência de Sérgio. Sérgio, eu fiz residência entre 72 e 74, Sérgio chegou em 74, fez 74 e 75, terminou em 76. E Sérgio já mostrou, dentro da residência, que haveria uma forma de trabalhar com a questão do alcoolismo diferente daquela que vinha sendo tratada até aquele momento. Então, o doutor Sérgio, como eu contava, viajou para conhecer serviços e trouxe essa experiência dessas viagens para poder aplicar na clínica Pinel daquela época. É um desafio, porque quando a gente olha um pouco a nossa formação, eu fiz medicina entre 66 e 71 e fiquei no Hospital da Tamarineira de 67 até 70. A ideia de trabalhar com alcoolistas era uma ideia que não me agradava. Quando eu comecei a ler sobre alcoolismo, uma das coisas que eu descobri que o alcoolista era o paciente mais maltratado nas emergências. Isso estava lá num dos livros que eu li sobre emergência, porque, sendo um paciente lúcido, é um paciente lúcido no sentido de ele é capaz de ter consciência, mesmo que esteja entorpecido. Ele reivindica, ele desagrada, ele está sujo quando chega na emergência, ele dá problema, ele fala alto, e sempre foi muito maltratado. Mas ele foi maltratado não só nas emergências, ele sempre foi maltratado no ambiente também do hospital psiquiátrico, porque, na verdade, não era considerado louco, então era uma questão de caráter, era uma questão de personalidade. E, nesse sentido, ao longo da história da psiquiatria, os alcoolistas foram muito maltratados. E aí começa um movimento para trabalhar diferente com essa população.
e a gente está trazendo aqui essas pessoas. A gente pensou, eu e o Dr. Nery, que começaríamos pelos jurássicos, pelos dinossauros, mas pegaríamos também um momento da história do cuidado ao sofrimento psíquico por conta de álcool e outras drogas, foram as criações dos serviços, a criação dos serviços. Porque tínhamos, no início da década de 80, através do CONFEN, que era o Conselho Federal de Entorpecentes, assim se chamava, o credenciamento, o prestígio para 7 centros de excelência e de referência. E a gente vai tentar ver se consegue falar com todos. Falaremos também nessas lives sobre as pessoas que já não estão mais aqui. O próprio Dr. Sérgio vai nos ajudar também a conversar sobre Vicente Araújo, sobre Jandira Massu, sobre Hernando Luiz, sobre as pessoas que trabalharam, contemporâneos que trabalharam nessa área, que são também precursores e que deixaram um legado. Então, na nossa sistemática, a gente, Dr. Sérgio tem de 20 a 40 minutos, ele vai usá-los como quiser, para apresentar um pouco da trajetória dele e, portanto, da trajetória do cuidado às pessoas com sofrimento provocados pelo uso de álcool e outras drogas. Dr. Sérgio, é uma honra tê-lo aqui, amigo de longas datas, companheiro de tantos natais, nós estrangeiros em terras gaúchas. Angelice, seja bem-vinda também. Doutor Sérgio, está com você a palavra. Não me diga que o Sérgio saiu. O microfone, Sérgio, está desligado. Ah, é. Desculpa, eu esqueci. Agora. Então, começando novamente, eu me senti muito honrado com o convite e emocionado de rever amigos, alguns dos quais não via há muito tempo, com o professor Nery, né? Eu cheguei, de fato, na Pinel, aqui em Porto Alegre, em 73 para ser estagiário. E me apaixonei com a proposta e me candidatei à residência, né? Tive o prazer de ser aceito e o meu primeiro professor, o meu primeiro preceptor foi Evaldo Melo. E a minha madrinha foi Angelice, que a mãezona que nos acolheu, nós, vindos de São Paulo, na ocasião, perdidos aqui no Sul, né? E Angelice e Evaldo me deram... O Evaldo me dava os ensinamentos durante o dia e o colinho durante a noite, né? E isso, principalmente fim de semana, primeiras excursões a Gramado. Olha, foi uma época que é muito gostosa e que não se deixa para trás. Mas, entrando aí no assunto de hoje, essa Pinel que me atraiu, e eu tive que dar muitas explicações em São Paulo, como é que uma pessoa de São Paulo vai fazer residência em Porto Alegre, né? Pela proposta da Pinel, que era uma psiquiatria psicodinâmica, diametralmente oposta ao que eu tinha visto como estudante no Hospital do Juqueri, no interior de São Paulo. E eu já estava em análise em São Paulo, já tinha me aproximado da psicanálise, e a proposta de uma psiquiatria psicodinâmica me atraiu a ponto de me candidatar e fazer a residência aqui. Agora, eu sempre, desde o primeiro ano de residência, eu gostava dessa coisa de tratar alcoolistas, né? Na época, a prevalência de consumo problemático de drogas era baixíssima. Pelo menos na Pinel, a proporção era assim, nós tínhamos 50 leitos, 46 eram preenchidos por alcoolistas, 4 dependentes de outras drogas, né? E durante a minha residência não havia uma especificidade, ou seja, o paciente se internava, sendo mulher ou sendo homem, em enfermarias gerais. E era tratado dentro de um referencial psicodinâmico, onde se entendia que o beber era um sintoma de um conflito psíquico. E que uma vez
elaborado esse conflito psíquico, a pessoa poderia se tornar um bebedor social. E eu transitei do primeiro para o segundo ano de residência e comecei a ficar inconforme com os resultados obtidos com esse tipo de referencial, né? E esse referencial na Pinel foi levado tão longe que, quando lá cheguei, já havia um bar dentro da clínica que vendia toda sorte de bebidas alcoólicas, né? E os pacientes intoxicados ficavam restritos à unidade, sem acesso ao bar, mas quando o seu psiquiatra achava que já dava para frequentar um ambiente com bebida disponível, liberava para ele ir ao restaurante, né? E os plantões muitas vezes se transformavam no inferno, porque as pessoas bebiam lá, se emborrachavam lá, se embebedavam lá e depois iam aprontar nas unidades de internamento, né? Quando eu completei a residência em fevereiro de 76, né, eu já estava de mala pronta para voltar para São Paulo e o Marcelo me chamou, né, o professor Marcelo Blay, e me fez um convite. Falou: olha, nós vimos que você gosta muito de tratar alcoolistas, né, e eu estou te convidando para ficar aqui e assumir uma das unidades para fazer um serviço de alcoolismo, né? Eu me lembro que, quando ele me convidou, eu fiquei meio estaqueado, assim, não entendi bem a proposta, fiquei assustado, né? Eu era como dizem aqui no Sul, eu era um piá de 26 anos de idade que estava sendo convidado para assumir a chefia de uma das 4 unidades da clínica mais famosa do país naquele momento, né? Falei: Marcelo, isso é um convite irrecusável, mas você sabe que você praticamente não me ensinou nada sobre alcoolismo. E, mais do que isso, né, eu tenho visto nas reuniões de Alcoólicos Anônimos que eles recuperam pessoas muito mais frequentemente do que nós, né? Ele falou: não, eu sei disso, então você escolha um lugar aí no mundo que a Pinel vai ter o prazer de pagar uma bolsa e arcar com as despesas, né? Bom, aí ficou mais irrecusável ainda e eu fui para os Estados Unidos, depois completei essa passagem por Toronto, no Canadá, e voltei. E, quando eu voltei, o serviço de alcoolismo já existia, mas ainda funcionando em bases antigas, e o Marcelo me deu carta branca e me deu 2 pessoas para compor a minha primeira equipe. A enfermeira Regina, então Kisten, né, que é nossa amiga até hoje, e o Arnaldo Wojtowicz, que acabou sendo o primeiro consultor do país, que veio a falecer o ano passado. E me deu mais, me deu assim: e se você quiser, você pode também receber um R3 por ano, né? No primeiro ano, não tinha ninguém ali na casa que quisesse fazer essa especialização, e nós abrimos seleção e a doutora Margarida se candidatou. Hoje a Margarida trabalha no ABC em São Paulo e eu mais ou menos perdi o contato com ela. Mas no ano seguinte, né, já veio meu segundo aluno, Dr. Ângelo Campana, que desde então nós estamos estudando juntos, trabalhando juntos, brigando juntos e assim vamos, né? Vamos ver quem é que desiste primeiro. Acho que sou eu, mas enfim, né? E aí, voltando aos Estados Unidos, assumindo essa posição de chefia, eu sentia que faltavam interlocutores, né? E fiquei sabendo de um congresso em Buenos Aires, que era o primeiro congresso argentino sobre alcoolismo. E lá me fui eu para Buenos Aires. Um congresso muito bem organizado, com bastante conteúdo, que eu não via no Brasil. E encontrei um brasileiro nesse congresso. Éramos só nós 2 brasileiros lá. E aí fizemos amizade durante o congresso, Dr. Vicente Antônio de Araújo. O Vicente, terminado o congresso, voltou para São Paulo, eu para Porto Alegre. Eu falei: Vicente, eu vou te visitar. Próxima vez que eu for a São Paulo, vamos fazer um jantar, uma coisa para bater papo, né? E quando eu estive em São Paulo,
a Jandira... Aí eu fui visitar o Carlini. O Carlini tinha sido meu professor de farmacologia. Desde a época, até antes de eu entrar na faculdade, ele já pesquisava maconha. Era uma referência, inclusive no mundo, em torno de maconha. E ele tinha uma assistente, que era uma jovem, na época, né, que viria a ser a esposa dele. E ele me apresentou. Eu falei, Carlinhos, estou trabalhando com alcoolismo e tal, não sei o quê, eu sei que a praia é maconha. Ele falou, não, a minha praia continua sendo maconha, mas a da Jan, ela está pesquisando só álcool. E eu me lembrava da Jandira, porque ela contribuía como assistente do Carlini na formação médica da Santa Casa. Aí fui falar com a Jan, e me impressionou muito. Na primeira visita a Jan, eu estava vendo uma mulher absolutamente singular, já com algum destaque internacional, cuja sala dela era literalmente embaixo da escada. Era um cubículo que tinha a largura do degrau, né? Essa era a Jandira Mazur. E ela se entusiasmou, porque eu, enfim, tinha os pacientes e ela queria ter pacientes para pesquisar. Fizemos uma parceria e ela acabou me convidando para o primeiro simpósio internacional que ela organizou, meados de 78, em São Paulo. E me pediu mais, me pediu que eu chegasse 2 dias antes para ciceronar 2 convidados americanos que ela tinha convidado e eles tinham aceito. Era o Mark Keller, que era o editor na época do Journal of Studies on Alcohol, que era a revista de referência no mundo em alcoolismo, né? E o Dr. Frank Seixas, que era o clínico que tinha sido meu professor nos Estados Unidos, que era o terapeuta, né? E eu vou contar essa passagem porque ela foi para mim não só marcante, como meridiana depois na construção do que hoje é a BEAD, né? Eu fiquei ciceronando o Seixas e o Keller durante 2 dias em São Paulo. E vi que eram profundos amigos, como eu sou de Nery, como eu sou de Evaldo Angelici, há muitos anos. Inclusive, o Keller era padrinho de um dos filhos do Seixas. E fizemos 2 dias muito agradáveis de passeios, etc., até que chegou o dia da mesa redonda deles. E eu era o coordenador da mesa. E o Frank Seixas foi o primeiro a falar. E a questão da hora, naquele momento, nós estamos em meados de 78, né, era se algum alcoolista teria a chance de voltar a beber alguma vez na vida, né? E o Seixas falou lá durante 20 minutos, por que não? Porque não existia esta chance. Acabada a apresentação do Seixas, passei a palavra para o Mark Keller, editor do Journal, que começa dizendo o seguinte: vocês, por favor, não ouçam o que o Dr. Seixas falou. Esse homem trabalha tanto, que ele não tem tempo de estudar. E contou, durante os 20 minutos seguintes, toda a possibilidade teórica de alcoolistas voltarem a beber. Que existia, sim, essa possibilidade. Mas ele foi, assim, se manifestou em termos tão agressivos e tão surpreendentes para mim, que eu me senti, antes de passar as perguntas para a plateia, eu me senti no dever de proporcionar a réplica para o Seixas. E o Seixas pegou a palavra e falou: olha, o que o Dr. Keller disse é verdade, eu trabalho muito e nem sempre tenho tempo de tomar um café na biblioteca dele. Em contrapartida, o Dr. Keller se internou no meio dos livros e dos ratos e não conhece o ser humano. Nossa, eu me mexi na cadeira, porque falei, isso aqui vai acabar em briga campal, né? E nós tínhamos combinado de jantarmos juntos. E eu já estava imaginando que 7 às 8 e com outro das 8 às 9. Né? E mantiveram durante a mesa redonda inteira essa polêmica muito aquecida e cada um colocando os seus motivos. Acabou o tempo da mesa redonda, levantamos os 3 e o Keller vira para o Seixas e diz assim: e onde é que nós vamos jantar hoje?
que me impactou. Pô, os dois tinham acabado de se xingar a tarde toda, né? Onde é que nós vamos jantar hoje? E aí veio uma moça lá de dentro e disse, doutor Seixas, doutor Keller, tem a mídia aí que quer lhe entrevistar. E eu fui acompanhá-lo, a questão do inglês, não sei o quê. Era o Jornal Nacional. E a primeira pergunta do Jornal Nacional foi: o que o senhor acha da possibilidade de alcoolistas voltarem a beber? A resposta dele para o Jornal Nacional: absolutamente impossível. Ele tinha acabado de passar a tarde toda dizendo que era possível, né? Bom, parou aí, fomos jantar. E no jantar eu perguntei: escuta aqui, o senhor passou a tarde toda dizendo uma coisa e para mim o senhor diz outra? Ele falou: não, uma coisa é o espaço científico onde se pode discutir teses. A outra coisa é a responsabilidade de saúde pública. Você tinha me falado que é um jornal nacional e que, portanto, o médico tem responsabilidade com a saúde pública. Bom, essas duas lições eu acho que foram marcantes para mim e eu tentei passar isso primeiro para o Grineia, depois para a ABEA e depois para a ABEAD. Eu já vou dizer o que são essas siglas, né? A possibilidade de dois amigos queridos divergirem, teoricamente, e continuarem amigos, e continuarem... Coisa que no Brasil, acho que até hoje é um pouco raro isso, né? De que pessoas que pensam diferentes, a gente está vendo nas mídias sociais, é um escândalo, né? Nunca o pensamento brasileiro foi tão ralo, né? Movido por ódios e partidarismos, né? Então, foi a primeira lição que essa dupla me deu. E a segunda lição que o Keller me deu é que uma coisa é o espaço restrito de um congresso, onde estamos falando com um ambiente profissional fechado, né? E outra coisa é saúde pública. Pois bem, no final dessa reunião, desse simpósio, nós convidamos as pessoas a permanecerem na sala, os que estavam interessados em se aproximar uns dos outros, e nós estávamos ali em 20 ou 30 pessoas, né? E ali se fundou o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre o Álcool e o Alcoolismo, o GRINEA. E elegeram como primeiro presidente a Jandira Mazur, a presidente, o vice-presidente o Bertolotti, o Vicente era o tesoureiro e eu era o secretário, né? E assim chegamos, logo em seguida, 2, 3 meses depois, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 1978, que foi em Camboriú, né? E lá pusemos uma plaquinha: interessados em alcoolismo, né? Reunião às tantas horas na sala tal. E 48 pessoas estavam na reunião. Eu não me lembro se nessa reunião o Ângelo já estava presente. Ângelo, você estava? Sim ou não? Não, tá. E aí se fundou a Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e o Alcoolismo, a ABEA, né? Aí o primeiro presidente foi o Bertolotti, né? Eu mantive como secretário, o Vicente como primeiro vice e o tesoureiro, não me lembro quem foi na primeira gestão. Mas muito bem. Mas o GRINEA, antes da ABEA, fez uma primeira reunião do Grupo Interdisciplinar de Estudos. E como o Bertolotti, naquela ocasião, era professor da psiquiatria de Botucatu, e nós queríamos fazer um encontro científico que fosse diferente do que a gente via na ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Naquela época, a ABP marcava uma mesa para as 14h, que com ar de pontualidade começava às 15h30, né? E era uma bagunça de troca de sala que a gente mais se perdia no congresso do que se achava. E nós queríamos fazer uma reunião séria, a portas fechadas, que o principal motivo para a pessoa se deslocar fosse realmente discutir, expor suas ideias e aprender. Aí escolhemos Botucatu com o seguinte critério: Botucatu não tem nada para fazer, então vamos para Botucatu, né? E brincávamos às 8h e deixamos uma orientação na recepção do hotel para acordar todo mundo às 6h30, independente do horário que cada um tinha dito para acordar. E com isso começou a plasmar nesse grupo de enlouquecidos por dependência química essa ideia de seriedade, essa ideia do respeito, né? E no primeiro congresso
que nós tivemos, brasileiro, que foi em São Paulo, essa questão do beber controlado e do beber e abstinência para sempre era uma questão candente também entre nós. De um modo geral, quem não tinha experiência clínica advogava que sim, e quem tinha experiência clínica advogava que não. A exceção disso era o Vicente Antônio de Araújo, que trabalhava também com o beber controlado, né? E aí, quase que teve uma imitação daquela mesa do Keller e do Seixas, eu e a Jandira. Eu e a Jandira éramos amigos desde o tempo que eu era aluno dela, né? E depois, quando houve essa coisa do alcoolismo e do álcool, né, ficamos muito amigos, mas muito amigos, né? E íamos por esse Brasil todo, nós dois e mais alguns, enfim. E sempre, muitas vezes divergindo, algumas vezes acaloradamente, e saímos depois para jantar e bater papo e dar risada. Isso eu acho que ficou marcado na ABEA e agora a ABEAD, né, como um selo nosso, né? Quer dizer, é um congresso sério, um congresso que não se vai para fazer turismo, né? Onde as pessoas podem divergir de uma forma respeitosa e depois saímos todo mundo para jantar. Então, essa foi a breve história do início das coisas, né? E aí, em 84, pela mão do então ministro da Justiça, Paulo Brossard, eu fui convidado para integrar o CONFEM. E lá tive a honra de conhecer o professor Nery, né, que era uma pessoa cativante desde o primeiro e segundo, né, e que realmente enriquecia as nossas discussões. Estavam lá também no CONFEM naquele momento o professor Manuel Albuquerque, aqui de Porto Alegre, o doutor Miguel Roberto Jorge, da Unifesp, né, o doutor Vilano, do Rio de Janeiro, né, e a presidência era do doutor, o Técio já tinha saído, né, era do doutor Miguel Reale Júnior. Esse era o presidente, né, na minha gestão. Depois saiu o Miguel Reale e veio o nosso gaúcho aqui, que aí eu já não estava mais, aí foi o Ângelo que pegou o Matias Flack, né? Pois bem, esse é o início. E sobre esse início, se vocês quiserem fazer uma pergunta antes que eu vá em frente, né, para esclarecer, ou se não, eu toco direto, como vocês quiserem. Então, Evaldo, eu acho, Sérgio, que você podia chegar à BEAD. Tá, então vamos lá. Depois a gente... Vamos lá. Nós que já estávamos tratando alcoolistas há 5, 6 anos, começamos primeiro a perceber que a epidemiologia estava mudando, que estavam começando a chegar dependentes de outras drogas, tá? E isto foi criando uma nova demanda e nós tivemos que nos debruçar, porque naquele momento o foco da ABEA era álcool, né? E precisamos de 2 congressos para digerir essa ideia, isso no início dos anos 80, de transformar em ABEAD, Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas, né? E aí incluímos outras drogas. Nós fizemos, na década de 80, esse movimento que a DSM-5 fez agora, de perceber esse conceito da dependência química, e que hoje se encontra respaldo na neuroquímica, né? Parece que tudo isso brota daquele circuito da recompensa, onde todas não só as dependências químicas, mas as comportamentais também saem do mesmo lugar. E a tendência de pensar dependência química, transtorno alimentar, jogo compulsivo, compra compulsiva, sexo compulsivo, como diferentes frutos da mesma árvore, né? E aí houve essa proposta, foi aceita, depois de longo debate, e a ABEA se transformou em ABEAD, né?
a Jandira já havia falecido, o Vicente já havia falecido, não é? E aí a BEAD continuou e há 2 anos completou seus primeiros 40 anos. Não é? E a vitalidade da BEAD é uma coisa incontestável. Né? Tivemos aí um período de ostracismo da BEAD em relação ao governo federal e sobrevivemos perfeitamente e nos fortalecemos enquanto associação e fomos em frente. Né? Inclusive, o Ângelo Campana é um dos diretores atualmente da BEAD, cuja presidente é a Renata Brasil. Então, chegamos na BEAD, década de 80, finalzinho, 90, por aí. Né? A BEAD seguiu se reunindo, primeiro eram congressos anuais, e depois passamos a congressos bienais, que é uma tradição até hoje. Né? E no ano que não tem congresso, nós fazemos encontros regionais. Um dos congressos foi em Salvador. E a Elizabeth Martins foi a presidente do congresso, a parte baiana do congresso. Né? E foi um congresso inesquecível. Né? E tem uma foto até hoje. Na ocasião, eu era o presidente da ABEAD, e tem uma foto que eu faço questão de esconder até hoje, que é eu na mesa de inauguração do Congresso, tendo de um lado o Antônio Carlos Magalhães e do outro lado o então ministro da Saúde, o Chiarelli, do mesmo time do ACM. É uma foto que eu finjo que não existe, né? Mas, enfim, foi interessante. E aí fomos. E até agora, 2 anos atrás, em Florianópolis, comemoramos os 40 anos da BEAD. Né? E o próximo congresso vai ser o ano que vem, no Maxud, em São Paulo. Né? Bom, o CONFEM, inspirado por Nery e outros tantos, né, resolveu ter 2 objetivos na sua Câmara de Prevenção e Tratamento. Um objetivo seria identificar no exterior alguns centros para onde poderíamos encaminhar brasileiros que gostariam de se qualificar. E depois escolhermos centros regionais de referência para receber esses especialistas ou até enviá-los para lá. Tá? E o CONFEM nomeou uma comissão, que eu tive o prazer de coordenar, constituída pelo Miguel Roberto Jorge e pelo Vilano e eu. Eram 3 pessoas. E realmente nós corremos o país inteiro. Né? Nery pode dizer também um pouco dessa parte, porque inclusive o centro dele foi visitado e reconhecido como de excelência. E nós fomos de Fortaleza a Pelotas, nós passamos por esse Brasil, passamos um ano inteiro viajando e trabalhando muito, muito. E depois essa mesma comissão andou em Paris, onde visitamos a Marmottan, fomos a Londres, onde estivemos com o Edwards, fomos a Toronto no Addiction, fomos em São Francisco e Los Angeles. E depois voltamos. Mas aí acabou o meu mandato no CONFEM e eu saí do CONFEM, mas a coisa continuou. Mas com a mudança de presidentes, esse mal brasileiro, né, que muda a presidência, muda o partido, tudo que foi feito é porcaria e eu vou salvar todo mundo com outro tipo de projeto. Né? E, embora os centros, alguns deles existam até hoje e sempre muito qualificados na sua produção, na coerência da utilização dos seus modelos, que propositalmente até nem eram modelos iguais ou semelhantes, tinha alguns modelos completamente diferentes, mais sérios. Né? Mas isso tudo se perdeu com o tempo, né? E outra presidência, outra gestão, outro tipo de coisa, identificou outros tipos de centros de estudo e também com seus méritos, evidentemente. Né? Então, essa é uma e isso que Evaldo comentou na apresentação, eu realmente comecei a me sentir, Ângelo, eu, Arnaldo, começamos a nos sentir inconformes de tratar o nosso paciente dentro de um hospital psiquiátrico. Tá? Era
uma coisa que é água e óleo, né? E aí, em 82, nós elaboramos uma ideia de passar esse serviço, que já era bastante conhecido nacionalmente, para um hospital clínico. E se tínhamos sido o primeiro serviço de alcoolismo especializado dentro de um hospital psiquiátrico no país, agora tivemos a oportunidade, graças à interveniência em boa hora do Ângelo Campana, de nos mudar com a equipe inteira para o Hospital Mãe de Deus. Em 84, abrimos a Unidade de Dependência Química do Mãe de Deus, a UDQ, que foi enriquecida com duas pessoas que nós compramos os passes, né? Que foi o Hernani Luz e o Bruno Galperin, o clínico, né? E o Hernani Luz. Né? Então, aí progredimos dentro desse referencial de tratar dependência química num hospital geral, e lá ficamos por 28 anos. Até que, em 2012, né, o diretor clínico chamou o Ângelo, que era o nosso diretor administrativo, e disse: olha, curto e grosso, a UDQ me dá por mês o que a Onco me dá por dia. E nós vamos ter que, sei lá as palavras que ele usou, mas vamos mandar vocês embora. E nós tínhamos lá 3, 4 meses para ajeitar para onde é que nós iríamos. Aí o doutor Carlos Salgado já estava trabalhando junto conosco, ele tinha feito a especialização dele junto a nós lá na UDQ. E uma vez saindo, em 2012, da Pinel, né? Aliás, saímos da unidade de dependência química do Mãe de Deus, começamos a nos reunir na casa do próprio Salgado para ver o que nós íamos fazer. Então, vamos continuar no modelo tal, né? Que é ir para o Moinhos, o outro hospital aqui de Porto Alegre, ir para o... As possibilidades foram sendo examinadas, mas o grupo amadureceu, um grupo enriquecido pela minha filha, Fernanda de Paula Ramos, pela esposa do Salgado, que também tinha sido nossa aluna, a doutora Carla Bica, e o casal, Bica e Salgado, nos apresentaram um administrador para compor o nosso grupo. E assim abrimos, 2 anos depois, a Vila Janus, onde estamos até hoje, que é um outro tipo de projeto, é uma comunidade terapêutica que é voltada para um determinado nicho populacional e dispõe só de 8 leitos, e para 8 leitos nós temos 25 técnicos para nos ajudar no tratamento, e agora fechamos as portas dia 17 de março, devido ao Covid, e estamos fechados até que aqui em Porto Alegre o tufão passe e nós possamos reabrir, né? Tem sido um sufoco manter a folha de pagamentos, né? Mas estamos sobrevivendo, acho que graças também à maestria do Ângelo, que é um excelente administrador, e fazendo assim um atalho, chegamos nos nossos dias, e com isso eu gostaria de me colocar à disposição de vocês trazerem outras questões, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Queria saudar algumas pessoas que entraram enquanto o Sérgio falava. Aristeu Stadler, que é da época da ABAD, catarinense. Sejam bem-vindos. Aristeu Stadler, deixa eu te falar uma coisa. O Aristeu Stadler foi o meu primeiro supervisionado fora de Porto Alegre. E ele me deu a honra de, no ano passado, me convidar para o 50º aniversário do Instituto São José, né? E eu acho que ele tem um serviço mais longevo do Brasil. Há 50 anos está lá a Unidade de Dependência Química do São José funcionando. De saúde, e tudo. Um abraço, Aristeu. Um abraço para você. Olá, Aristeu. Quanto tempo que eu não lhe vejo? Queria saudar Austrégésio de Castro, que é da Sociedade Psicanalítica do Recife. Queria saudar Fátima Amaral, quem também entrou. Quem também entrou foi
que são pessoas que fizeram parte também desse processo histórico. Fátima foi diretora do Eulâmpio, Fátima está nos primórdios também da questão dessa atenção. Eu, toda vez que ouço essa história, que parte dela eu participei, eu vejo o quanto nós fomos, principalmente vocês que começaram antes de mim, quanto vocês foram precursores mesmo de um novo modo de ver, de cuidar dessas pessoas. Eu estava dizendo no início que os alcoolistas eram os pacientes mais maltratados nas urgências. Eu quero lembrar que na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi em 88, nós tentamos trazer o tema de álcool e outras drogas para a Conferência Nacional de Saúde Mental, nós não conseguimos colocar na pauta. Na segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, nós não conseguimos colocar na pauta, porque naquela época a única preocupação era a deshospitalização e, portanto, os psicóticos ocupavam todos os espaços políticos e técnicos do Ministério. E só na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental foi que a gente conseguiu colocar o tema, porque eu costumo dizer que há preconceito de todos os lados, né? Há preconceito dentro de um hospital psiquiátrico, a gente via que havia preconceito do alcoolista com o psicótico, do psicótico com o alcoolista, há preconceito do alcoolista com o maconheiro, você é bêbado e eu sou maconheiro, né? Há preconceito entre os próprios dependentes químicos, há preconceito, e a sociedade ainda não consegue compreender bem o sofrimento, né? Essa ideia de que quem usa drogas não sofre é a mesma ideia que durante séculos acompanhou a ideia, o pensamento de que quem é louco também não sofre. O louco também não sofre e também o dependente não sofre. Mas, Nerinho, vamos começar um pouco o nosso bate-bola. A minha pergunta para Sérgio seria bem objetiva. O que é que Sérgio acha que mudou na abordagem ao paciente com dependência química nesses anos? Se a gente colocar 78 e 2020, dá 42 anos. Nesses 40 anos de ABAD, então, o que é que mudou? O que é que você acha que mudou no enfoque teórico-clínico em relação a isso? E o que é que você acha que ainda não mudou? Nério, você tem alguma pergunta para agregar a essa? Você está com o microfone fechado, Nério. Vamos devagar, vamos um de cada vez. Eu acho que essa pergunta, Sérgio, pode passar aí quase 1 hora respondendo. Então, deixa eu ouvir um pouco o que Sérgio pode trazer, porque essa é uma questão séria, muito importante. Muito. Vamos pensar, como psiquiatra, num tratamento que tenha duas pernas. Uma perna é a psicofarmacologia e a outra perna a psicoterapia. Então, eu diria que nesses 42 anos, 44 anos, a psicoterapia do dependente químico mudou muito. De um referencial psicanalítico, se migrou paulatinamente para um referencial básico da entrevista motivacional e das terapias cognitivo-comportamentais. Não que as psicodinâmicas não sejam úteis, afinal de contas eu sou psicanalista, mas é que as teorias, as psicoterapias cognitivo-comportamentais conseguiram fazer uma coisa que a psicanálise nunca conseguiu, que é mostrar resultados, mostrar números, né? E uma época eu fui coordenador da comissão científica da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e eu me movia por assim, nós temos que fazer uma contribuição de a psicanálise ser mais respeitada pelos... Tínhamos muitos colegas judeus, né? Eu diria, mais respeitada pelos colegas de outra sinagoga, né? Que não só... Os psicanalistas não precisam provar mais nada, que a psicanálise funciona porque, ok, agora precisam provar para os outros. E provar para os outros é tabela e número.
A famosa medicina baseada em evidências, né? E isso, a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela conseguiu, né? E mesmo ela já está na terceira, quarta onda de desenvolvimentos ulteriores, sempre também enriquecendo com a coisa da entrevista motivacional. Então, a perna psicoterapia, de modo, foi se modificando, né? Já a perna psicofarmacológica, quando eu comecei a tratar alcoolistas na Pinel, aqueles pacientes que desejavam, eu prescrevia disulfiram, cujo único produto comercial no Brasil era o antietanol. E até o ano passado eu seguia prescrevendo o antietanol. Porque, embora tenham surgido medicações com a fama de serem redutores do apetite, por exemplo, o acamprossato, por exemplo, o naltrexone, primeiro foi demonstrado que o efeito dessas substâncias seriam 8 meses, né? Ok, então vamos nos aproveitar desses 8 meses. O acamprossato logo caiu por terra por falta de aderência do paciente. Uma medicação que tinha que se tomar de 6 a 8 comprimidos por dia, divididos em 3 tomadas. Imagina, o alcoolista já tem dificuldade de tomar uma vez, imagina 3 vezes um monte de comprimidos. E ficou o antietanol, o mesmo usado há 40 e não sei quantos anos por mim, na literatura há mais de 50 anos. Ocorre que agora, nesse ano, em meio à pandemia, a Sanofi, que é o laboratório que produzia o antietanol, resolveu, para toda a América Latina, não produzir mais o disulfiram. E nós estamos sem disulfiram no mercado latino-americano. Alguns pacientes de poder aquisitivo estão comprando em farmácias online e já se entende aí por que a Sanofi deixou de produzir na América Latina. A caixinha que dava para 1 mês de tratamento do antietanol custava um pouco menos de R$ 9,00. Os meus pacientes que estão importando o disulfiram estão pagando R$ 4,50 o comprimido. Está aí a diferença de valores a explicar por que a Sanofi caiu fora da América Latina, né? Pelo menos com o antietanol, o disulfiram, né? E nós estamos numa batalha aí, junto ao Ministério da Saúde, junto à farmácia do Exército, já que eles não querem produzir disulfiram, que o Estado produza, né? Isso na questão do álcool. Eu acho que na questão farmacológica, o que mais se desenvolveu foi a questão do tabagismo. No tabagismo, sim, tivemos progressos notáveis na forma de adesivos de nicotina, na forma da venelaiclina, do nome comercial Champix, enfim, de vários produtos, a goma de mascar, né? Tivemos vários desenvolvimentos, né, sobre isso. O mais recente deles está nos assustando a todos, que é o tal do cigarro eletrônico, né, que veio com a aura de fazer os fumantes diminuírem o fumo, que aconteceu isso modestamente, não é? Mas aconteceu muito mais de pessoas começarem, adolescentes sobretudo, começarem a fumar, né? E através do cigarro eletrônico e daqui a pouco evoluírem para um tabagismo, né? Além do que surgiu no meio do caminho a questão da pneumonia ou pneumoconiose oleosa, que o produto fumado, inalado pelo cigarro eletrônico é potencialmente letal. Então, no tabaco tivemos desenvolvimentos, no álcool não, né? Nessa semana eu fiz uma primeira consulta com um paciente alcoolista, né? E uma primeira consulta, não, eu fiz uma primeira avaliação. E na terceira consulta, ele me disse, está bem, doutor, mas o que o senhor tem a propor? Né? Eu falei, olha, a medicina do alcoolismo ela está muito atrasada. Veja você o seguinte, a minha avó, nos anos 50, 60, nos anos 60, ela teve um câncer de seio
e precisou ser mastectomizada radicalmente, com esvaziamento da axila, etc. Hoje, é muito raro se fazer mastectomia radical, né? Se tira a zona problemática e quando precisa tirar mesmo tudo, já entra o plástico e já põe silicone e aquele trauma da mulher ficar sem os seios praticamente desapareceu. Então, da cirurgia radical, evoluímos hoje para uma cirurgia muito mais palatável. A psicofarmacologia do alcoolismo ainda está na época da cirurgia radical. Ou seja, esses 45 anos que eu trabalho com isso, remontando aquela discussão inicial do beber controlado, eu acho uma viagem. E a gente não pode confundir estratégia com meta. Eu tenho vários pacientes que estão usando bebida alcoólica. Nem por isso eu vou cortar a cabeça deles. Mas haverá um dia, se eles quiserem realmente ter uma qualidade de vida melhorada, esse é o parâmetro, qualidade de vida melhorada, vão ter que entrar em abstinência. Bom, quanto à maconha, fazer uma leve passada aí, rápida por isso, maconha, o maconhismo vai ser o novo tabagismo do século XXI. Eu não tenho dúvida nenhuma, está repetindo a mesma história do tabaco no início do século passado. Está se transformando a maconha em algo glamuroso, uma importante fonte de lucro, e não adianta os médicos falarem que os problemas. Ainda hoje eu estava lendo um artigo que o Murray publicou. Diga, Ned, você quer interromper? Não, pode terminar. Eu vou... Tá. Preocupado com o negócio da maconha, porque ele faz mesmo, ele repete essa ponte maconha-tabaco, não é? E ele identifica que realmente o que está acontecendo hoje com a maconha é o que acontecia de 1910 a 1930 e até hoje, em alguns lugares, com o tabaco. Quer dizer, é toda uma glamorização, é todo um oba-oba e uma sonegação dos dados científicos do impacto de alguém puxando fumo, principalmente na adolescência. Então, e voltando à psicofarmacologia, da maconha, nós não conseguimos ainda uma medicação eficaz para diminuir fissura por maconha. E também não conseguimos para álcool, e usamos, durante a síndrome de privação, quando o paciente está ainda muito irritado, insone, enfim, aí usamos neuroléticos de última geração para acalmá-lo no síndrome de privação. Mas não que isso vai ajudá-lo a permanecer sem maconha. E com a cocaína há uma grande discussão. Nosso colega de Minas Gerais advoga que está perto de achar uma vacina para a cocaína. E eu ouço na literatura que se está perto de achar uma vacina para a cocaína há 20 anos. Então, eu não sei se é tão perto assim. E não me parece que também exista uma medicação específica para fissura de cocaína. Então, resumindo, Evaldo, eu acho que na psicoterapia se progrediu, se trabalhou, se mudou de referencial, mas a farmacologia ainda nós estamos muito atrasados. E alguém que venha descobrir a pílula da moderação, certamente será prêmio Nobel da Medicina e vai ficar milionário. Posso conversar um pouquinho com o Sérgio? É a sua vez. Evaldo? Ô, Sérgio, eu vou mudar um pouquinho de rumo. Você começou dizendo que as duas pessoas com quem você esteve e coordenou aquela famosa mesa redonda discutiam muito, divergiam e depois saíam para jantar, e com Jandira foi a mesma coisa. Eu reconheço que, a partir de determinado momento, nós dois também divergimos um tanto do modo como nós compreendemos a clínica, a questão da farmacologia, mas eu acho
não é esse o lugar, não é uma mesa redonda, e eu estou felicíssimo de conversar com você, eu diria, mais sobre questões de ordem histórica, para reconhecer o seu lugar, do que, neste momento, discutir uma questão de ordem clínica. Por isso, eu vou mudar um pouco o rumo, e eu vou lhe lembrar de uma coisa que você não tocou e que foi importantíssima para mim, que foi a valorização da vida. Ah, vou tocar. Porque você foi o meu modelo, eu comecei a me interessar pelas questões relacionadas com as outras drogas em 1980, talvez um pouco antes no manicômio judiciário da Bahia, mas eu não vou tocar nisso agora. E quando eu lhe encontrei, você era um entusiasta das investigações escola, e eu fui a Porto Alegre e vivi uma das mais epifânicas experiências de minha vida, que foi sair com você pelos bares de Porto Alegre, você fazendo a medida da alcoolemia em adolescentes e me dizendo o quanto era importante trabalhar na prevenção. Então, eu vou sair da história clínica e vou tocar na prevenção, que marcou, a meu ver, a sua vida e a sua trajetória, e eu queria retornar um pouco isso com você. E aí, o Chiarelli, de Porto Alegre, convoca a BEAD para uma proposta que eu gostaria que você dissesse às pessoas qual foi, que nós chamamos, que você chamou, valorização da vida, e que nós trabalhamos longamente, preparamos um documento. Então, minha questão é essa: você se afastou da prevenção, do trabalho nas escolas, do intenso trabalho que você fez antes, com pessoas antes de beber, você antes de usar drogas, porque o seu foco era levar a informação, e eu aprendi isso com você, levar a informação para os adolescentes, para os jovens, e ouvi-los e pensar com eles o que era possível fazer. Então, eu queria trazer você de volta para a história, mas aí agora a história da prevenção e o papel que você desempenhou e que a BEAD desempenhou durante muitos anos no âmbito da prevenção. Não, muito bem lembrado, muito bem lembrado. É, aqui em Porto Alegre, como um centro menor, é fácil a gente se relacionar com as pessoas, algumas das quais de importância social, política, etc. E por esse meu apego à prevenção em escola, que desde logo esclareço, né, é uma doença que continua comigo até hoje, né? Que ótimo. Há 2 semanas eu fiz uma live para pais do Colégio Anchieta, né, sobre justamente esse momento que nós todos, o mundo inteiro está vivendo, né? E é uma coisa que me dá intenso prazer, é trabalhar com não doentes, jovens em escola, que realmente a prevenção, e já provamos aqui em trabalhos gaúchos, que funciona. Como é que foi a experiência da valorização da vida? Por essa coisa de eu me aproximar de escolas, um dia a dona Ione Sirotsky, viúva do Maurício Sirotsky, fundador da RBS, né, Rede Brasil Sul de Comunicações, afiliada à Rede Globo, ela tem, como a Rede Globo tem, uma fundação sem fins lucrativos para ações sociais. E ela me chamou que ela queria começar a investir na prevenção de escolas da rede pública. E já tinha cooptado a então secretária de Educação para valorizar isso. Eu estava bastante inconforme, né, com o fato de que no Brasil, e nós vivemos isso, né, lá no Confem, no Brasil, a verba para a repressão saía no mesmo dia. A verba para tratamento e prevenção, quando saía, era 2, 3 anos depois. Sempre tinha um papel que estava faltando, né? Né? E eu, muitas vezes, nos ombreamos nessa luta, né? E a dona Ione
fomento, né? O Brasil é um país grande, a gente não conhece todo mundo, né? E chamei as cabeças, muitas das quais sabidamente não concordavam comigo, o que eu acho ótimo, né? Me faz pensar. Aquelas pessoas que concordam comigo nunca me acrescentam nada. Agora, os que discordam, eu vou para casa pensando, né? E aí, da Bahia, eu convidei Nery e convidei Naumar, que foram duas participações brilhantes, né? Teve Jandira Mansur, teve Bertolotti, teve Vicente Araújo, Hernani Luz, e mais alguns que eu estou esquecendo. E nos reunimos mensalmente, nos trancávamos no hotel em São Paulo, na sexta-feira, e trabalhávamos até domingo, meio-dia, quando voltávamos para casa, cada um de nós. E eu, depois de algumas reuniões, não me lembro se foram 6 ou 7, né, estava pronto um projeto de prevenção ao consumo de drogas, de álcool e outras drogas, para o Brasil, né? E aí a Dona Ione me pegou pelo braço, me levou para Brasília, nós com o projeto na mão, e, por sorte, o ministro da Educação na época era o Chiarelli, né, aqui gaúcho, político sempre de olho na próxima eleição, e a importância da RBS, nos deu apoio e pagou. Então, eu não me lembro se Ângelo foi junto, o Ângelo é outra pessoa dessa força-tarefa, eu não me lembro se Ângelo foi junto comigo para Brasília, mas, enfim, o Chiarelli assumiu o projeto. Tá? E foi uma coisa muito interessante, mas como muitos projetos riquíssimos no país, não pôde ser implementado, a não ser no Rio Grande do Sul. Tá? No Rio Grande do Sul, o Colares era o governador e a sua esposa era secretária de Educação, e encontramos uma colega lá, à testa do setor de prevenção em escolas, a Elizabeth Mendes Ribeiro, que é uma guerreira maravilhosa, né? E montamos toda a aplicação. Aí o Ângelo já entrou com uma participação decisiva, toda a aplicação da valorização da vida no Rio Grande do Sul. Mas que também, quando o governo Colares saiu, acabou a valorização da vida, como muitas outras planos brasileiros bons e que se param na mudança de governo. Agora, ficou a mentalidade de prevenção. E quando hoje dizem que o modelo das guerras contra as drogas, da guerra contra as drogas, faliu, eu disse, olha, eu não sei se faliu, porque nunca foi aplicado. Porque sempre saiu a grana para repressão, mas nunca saiu a grana para prevenção, né? Então, é uma coisa que eu realmente investi todos esses anos e faço, Nery, com muito prazer até hoje, né? O trabalho de prevenção. A questão de uns 2 anos, eu fui contratado por um dos colégios particulares aqui de Porto Alegre, um contrato de 2 anos para organizar um programa tipo valorização da vida dentro do colégio, né? E eu te confesso que este colégio me deu uma autonomia e uma liberdade que eu nunca tinha encontrado em colégio nenhum. Aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar a Helena Barros e disse, olha, eu quero uma avaliação independente do trabalho que eu vou fazer aqui. E a Helena fez um primeiro round de pesquisa no momento 0 e depois no momento 1 e no momento 2, 1 e 2 anos depois, né? Quando então eu trabalhei com o colégio inteiro. Nós começávamos na pré-escola e íamos até o 3º ano do ensino médio, né? E aí envolvemos um monte de coisa que não cabe aqui detalhar, mas provamos por A mais B que prevenção funciona, desde que feita de uma forma massiva e presente. Eu passava todas as sextas-feiras dentro desse colégio, né? E realmente me rendeu muita satisfação ver que algumas das teses que Nery, eu e outros tantos defendemos a valorização da vida davam resultados, né? Então... Sérgio, e com esse longo tempo que você tem de trabalho, qual é a ideia que você faz e que você pensa, eu diria, de um fracasso da implantação de projetos de prevenção pelo poder público, se é que você considera que há um fracasso? Um fracasso, Você sem tem dúvida. 40 anos É. de
experiências, eu tenho aqui, você tem, Ângelo, e tantos têm, Evaldo fez um extraordinário trabalho em Pernambuco. Eu acho que se o trabalho que Evaldo fez em Pernambuco, particularmente no Recife, fosse em São Paulo, provavelmente ele não teria lugar para se esconder, porque ele seria chamado a toda hora mais do que ele já é. Mas eu não sei, eu não consigo entender. Então, qual é, o que você pensa desse fracasso? Eu ponho entre aspas esse fracasso Não, da prevenção ao eu longo diria, né, eu não diria que é um fracasso, entre aspas, é um fracasso. Né? A meu juízo, nesses 40 e picos anos que a gente trabalha com isso, o que eu tenho visto é que nós fomos, até agora, absolutamente incapazes de sermos tão ouvidos quanto o poder econômico. Né? Vamos tomar o exemplo da indústria do álcool. Né? A indústria do álcool, através de um marketing extremamente competente, conseguiu botar no inconsciente coletivo brasileiro que não existe nenhuma possibilidade de se divertir sem álcool. E nós vamos em tudo quanto é lugar e vemos que as pessoas defendem essa tese. Baile de congresso, muitas vezes tem uns quantos lá alcoolizados porque se passaram no consumo de álcool e são psiquiatras, alguns deles famosos, etc, etc. Né? Então, eu sinto, sim, Nery, pessoalmente, que eu fracassei na oposição ao poder econômico. E este fracasso está se repetindo agora com o poder econômico advindo da indústria da maconha. Eu não tenho a menor dúvida que a maconha vai ser legalizada em X anos, né? E também não tenho a menor dúvida que o maconhismo é o tabagismo do século XXI. Não tenho dúvida disso. Né? Todos os dados mostram uma situação muito complicada nos locais onde a maconha foi legalizada e se serve de algum consolo para mim, eu percebo que as vozes que se opunham à liberação da maconha pelas suas consequências, particularmente em jovens, também não foram suficientes para se opor ao poder econômico. Então, nós temos uma questão aí no mundo que é a subserviência ao poder econômico em detrimento da saúde pública. E isto eu realmente, nem eu, nem a BEAD, acho que nem tu e nem ninguém conseguiu ainda fazer frente. Tanto que conseguiu-se a proibição da propaganda de tabaco, mas não se conseguiu proibir a propaganda de álcool. E aí começa toda a fábrica de... Mas como assim? Como uma festa sem álcool? Não é possível. Não é? E aí está um dos nossos fracassos, um dos meus fracassos, não sei se você também sente dessa maneira, né? Mas realmente nós não conseguimos arregimentar forças que se opusessem ao poder do álcool e agora da maconha. Eu não sei se Evaldo me permite mais uma questãozinha, aí Claro, eu claro. silencio. Aí, se nós estivéssemos numa mesa redonda, eu iria me opor a você, dizendo assim, Sérgio, eu defendo a legalização exatamente numa dimensão econômica. A legalização, a meu ver, não resolverá o problema clínico, mas eu não vejo nenhuma outra possibilidade de cravar uma lança no coração do leão, que é essa economia monstruosa que a ilegalidade produz, senão pela ação do Estado que possa controlar essa economia de algum modo. Mas fica só aí, digamos, uma questão que a Não, gente pode... mas essa é uma mesa redonda, né, para o próximo congresso, uma mesa redonda muito interessante e muito instigante. Né? Porque essa questão, basicamente, não sei se você se identifica com essa proposta, mas as pessoas que estão advogando a legalização da maconha, que frequentaram o último congresso da BEAD agora, no ano passado,
defende basicamente o seguinte, né, que vai diminuir o tráfico e vai diminuir a criminalidade. O poder do tráfico vai ser abalado. Né? Bom, voltamos aos dados. Né? Os americanos são fanáticos por gerar dados. Né? E no estado do Colorado, né, que é o primeiro ou segundo estado a legalizar a maconha dentro dos Estados Unidos, produziu já muitos dados mostrando que, numa leitura otimista, o crime não diminuiu. Tanto quanto o crime contra a vida. Numa leitura realista, aumentou. Né? Aumentou. Então, é um assunto palpitante para o próximo congresso, porque vamos debater umas 2 horas e depois vamos sair para jantar, claro. Com certeza. Com certeza. Então, Evaldo, eu não vou atazanar a sua vida, porque você deve estar olhando para o relógio dizendo, poxa vida, tem tanta gente para falar. Eu só vou deixar para provocar você e Sérgio alguma coisa que eu queria muito também ouvir Sérgio com relação a essa trajetória longa que ele fez, como é que ele vê atualmente esse poder que as comunidades terapêuticas passam a ter, inclusive inseridas na lei, coisa que nós nunca vimos. Quer dizer, o tratamento inserido na lei. Mas aí eu também deixo em aberto, você que sabe se vale a pena, digamos, veja, a partir do eu ia falar um pouco nisso, porque eu escrevi um trabalho há quase 20 anos atrás, exatamente quando o Ministério da Saúde tomava uma direção da fobia ao internamento e o poder público deixou de cuidar daquelas pessoas que estavam em sofrimento mais intenso, porque essas pessoas... E eu acho que a gente precisa retomar também a discussão do uso de drogas relacionado com sofrimento social, com sofrimento psíquico. Eu acho que não dá para a gente desvincular, a gente sabe, as pesquisas também mostram que tempos difíceis geram um maior uso de substâncias, está relacionado também com o mal-estar da civilização, como dizia Freud. Então, tem um componente cultural, tem um componente social, tem um componente econômico misturado aí nessa questão, e isso não vai surgir medicação nunca para poder atenuar e minorar esse sofrimento individual e sofrimento coletivo. Mas eu dizia naquela época que o poder público, o Estado, estava sendo negligente em cuidar das pessoas mais graves, quando eles começam a fechar e a fechar e a fechar. E o fenômeno social é que não existe vácuo no fenômeno social, não existe vazio, sempre se ocupa esse espaço. E naquele momento era quando as comunidades terapêuticas começavam a ocupar esse espaço que o Estado deixava. À medida que o Estado deixava, a comunidade terapêutica começava extremamente articulada dentro do conteúdo religioso, grupos religiosos poderosíssimos, organizadíssimos, iam ocupando um espaço que o Estado deixava desassistido. A gente está observando isso de novo, Nery e Sérgio, que são com os adolescentes. O Estado não está cuidando dos adolescentes, e não está cuidando dos adolescentes, principalmente dos adolescentes pobres e negros. E, de repente, surge agora a lei de que as comunidades terapêuticas vão também pegar esta fatia do sofrimento humano, que é o adolescente em sofrimento por conta do uso de substância, e vai também entregar esta fatia que eu estou chamando do sofrimento humano, para poder ser cuidado de novo pela mesma forma, do mesmo jeito que as instituições das comunidades, as chamadas comunidades terapêuticas. Porque quando o doutor Sérgio diz que ela tem uma comunidade terapêutica, como eu digo que eu tenho uma comunidade terapêutica, não é a comunidade terapêutica que está lá, as CTs religiosas. Porque a gente viu lá em Brasília, Nery, você estava lá, quando teve um congresso sobre a questão do cuidado, e internacionalmente se diz, não se aceita mais como proposta terapêutica rezar e trabalhar. Não se aceita. A demanda que tem a pessoa em sofrimento psíquico por uso de substância não é respondida com rezar e trabalhar. Não é respondida. Então, veja,
como não será respondida só com a medicação. O Sérgio disse isso muito bem. Não haverá uma medicação que vai responder a essa demanda de sofrimento. E, além do mais, tem todas as questões da comorbidade que também tem que ser cuidado. Então, veja, eu acho que quando o Estado negligencia, e você está falando da experiência de Pernambuco, a experiência de Recife era exatamente isso, era o Estado se ocupar dentro do espaço público com o cuidado dessas pessoas. Eu acho que o fracasso, né? Olha, eu acompanhei, não no Confem, eu sou mais novo do que vocês, então eu acompanhei o início da Senado, eu estava no início da Senado. Fernando Henrique Cardoso chamou o Dr. Walter Maerovitch para poder ser o secretário, naquela época era da Secretaria Nacional Antidrogas. E tinha o ministro da Justiça, e Dr. Walter estava subordinado a esse ministro da Justiça. Isso que o Sérgio disse. De repente, todas as verbas das apreensões eram dirigidas para a repressão, e ele queria parte dessas verbas para ir para tratamento e prevenção. Dr. Walter peitou. Dr. Walter tentou mudar o nome de Secretaria Nacional Antidrogas para Secretaria Nacional de Política de Drogas. Isso eu estou falando no início da Senado. Não conseguiu, não conseguimos. Foi colocado um general e ficou general em Fernando Henrique Cardoso, ficou o general que sucedeu no todo o governo Lula. Todo o governo Lula se fez todo um esforço para que a gente fosse falar de uma outra forma de encarar a questão do cuidado com essas pessoas. Então, veja, há uma força política tremenda. Veja, eu fui uma audiência no Senado e fui entrevistado pelo senador Magno Malta. Estou falando disso de 15 anos atrás, talvez mais tempo atrás. Magno Malta tinha, naquela época, mais de 600 pessoas nas suas comunidades terapêuticas. Ele era pastor, cantor gospel e senador. Então, aí, candidato a vereador, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, candidato a senador, e ocupam todos os espaços que não foram ocupados pela saúde, que não foram ocupados pela assistência social. E aí não existe vazio. Na sociedade não existe vazio. Deu vazio, alguém vai ocupar. Então, eu acho que a gente tem que, neste momento, dizer. E essa questão da valorização da vida que Nerinho lembrou com tanta pertinência, do cuidado ao escolar. Eu me lembro, num dos congressos da ABAD, um holandês disse, olha, a melhor situação de fazer prevenção é entre 6 e 9 anos de idade, porque é quando os pais ouvem as crianças, porque depois os pais não ouvem, porque há o embate do adolescente. Então, a influência dentro da casa é exatamente nessa época tão intermediária da vida infantil. Então, vejam, eu acho que, e aí eu concordo com o Nery, que a gente está numa mesa de amigos, e de amigos que seguiram caminhos paralelos, em algumas coisas muito parecidas, em outras coisas divergentes. Eu acho que a gente está falando da clínica, mas a gente tem sempre que lembrar que a clínica não vai responder toda a demanda do sofrimento psíquico provocado pelo álcool e outras drogas. Que a gente tem que ter sempre uma visão econômica. O Sérgio está tentando dar um exemplo. A gente tem que ser uma visão cultural. E eu acho que a legalização ou não legalização não é isso que vai mudar a questão. Por quê? Eu acho que a gente tem que lutar também para o direito da pessoa de se intoxicar, que é uma outra história. O direito que um adulto tem de se intoxicar. Né? De se intoxicar. É um direito que o adulto tem de decidir assim. Eu vou tomar um porre. Agora, à medida que isso se transforma em doença, né? E acho que, à medida que isso se transforma em sofrimento, eu quero tirar o termo doença, quero botar o termo sofrimento. À medida que isso se transforma em sofrimento, essa pessoa vai precisar de uma ajuda. Mas, Sérgio, a gente tem também a tradição de não deixar demorar mais do que 1h30, porque eu acho que qualquer conversa que demora mais do que 1h30 se torna cansativa para quem fala e se torna cansativa para quem ouve. Mas acho que eu queria que tu falasse um pouco mais dessa questão cultural e do sofrimento individual e do sofrimento social que termina transbordando para a questão do uso de álcool pela sociedade, do uso de drogas pela sociedade e pelo indivíduo. Bem, eu queria concordar com muitas coisas aí que você falou sobre comunidade terapêutica e não tem uma vírgula para modificar sobre a tua percepção histórica do processo, né?
Ângelo e eu escrevemos em 78 e publicamos nos arquivos da Clínica Pinel um trabalho sobre um sistema de saúde, naquela época, para o paciente alcoólico, não é? E lá nós defendíamos a existência num sistema integrado de ambulatório, unidades de desintoxicação, unidade de tratamento hospitalar e residencial terapêutico. Então, e fizemos naquela ocasião um fluxograma que o paciente seria atendido no ambulatório, se necessário for uma rápida hospitalização, vai para a unidade de desintoxicação e volta para o ambulatório. Os casos mais agressivos do ponto de vista patológico vão para uma internação um pouco mais prolongada, um mês e pouco, e depois os que necessitassem iriam para um residencial terapêutico, é assim que nós chamávamos, uma pensão protegida, ou do inglês halfway house, que eu tinha visto nos Estados Unidos funcionando bem, inclusive no Canadá, uma pleiade de unidades não médicas, tanto de desintoxicação quanto de pensões. O que ocorreu no Brasil é tudo isso que o Evaldo falou, e aquela população que muito vista por equipes terapêuticas do ambulatório, da UD e da unidade de tratamento, indicavam um tratamento mais prolongado numa unidade residencial, né, hoje se transformou nesse monstro que é a comunidade terapêutica, onde só existe um médico por lei, porque na prática não existe, né, e de inspiração religiosa, e que eu acho, desconfio eu, que recupera tanta gente quanto o CAPS. Uns e outros com níveis de recuperação espontânea, nada mais do que isso, né? Então, eu acho que sim, o Evaldo fez uma belíssima descrição, que o Estado deixou um vazio e as comunidades terapêuticas ocuparam esse vazio. E acrescento mais uma coisa, né, Evaldo? Que esse poder que você reconheceu ser muito organizado passou a ter um poder político, e esse poder político foi transformado em curral eleitoral. Então, hoje, um ministro da Saúde que queira vir a ser alguma coisa na próxima eleição vai estar sempre beijando a mão das comunidades terapêuticas que se transformaram num poder político que nós médicos não conseguimos ter o mesmo poder. Posto isso, voltamos à tua questão, né? A questão da cultura, né? Bom, Nery reforça isso com toda razão, toda vez que fala. Não existe sociedade na história da civilização que seja sem drogas. Não existe. O que varia é a escolha da droga, né? Quando eu comecei a trabalhar, a droga máxima era a maconha. Passaram 40 anos de estimulantes e agora a droga máxima é a maconha, e o ácido lisérgico voltou depois de 40 anos, né? Então, vamos partir desse princípio. Droga sempre haverá. E o que nos importa é o ser humano, não é a droga. É o usuário da droga. E a quem chega na nossa mão? Aquele tipo de usuário que está sofrendo. Está sofrendo, né? Podemos passar aí 2 ou 3 congressos discutindo a causa desse sofrimento, o que é efeito, o que é causa, tudo bem. Agora, inegavelmente, quem chega na nossa mão está sofrendo, né? E aí vai precisar ser desintoxicado, aí vai precisar de acolhimento, que esses lugares não conseguem dar. Uma coisa que ele sinta como alguém interessado nele ou nela, né? E que possa realmente transformar isso num projeto terapêutico. Então, ponto 1, não existe cultura na história da civilização sem droga. Ponto 2, né? A nossa cultura moderna do último século, principalmente no último século, mas permeou toda a nossa história, é muito fruto do poderio econômico, né? Quer dizer, essa coisa de que viemos aqui para beber ou para conversar, né, que menor de idade, de 12 anos, não encontra um lugar no país que se recuse a dar bebida alcoólica para ele, a vender bebida alcoólica, ou ser conivente com um adulto comprando para uma criança, né?
isso é o poder econômico ditando a regra. Né? Então, nós estamos vivendo um momento da cultura onde um guri de 13 anos, que ainda não tomou cerveja, se sente hoje como um de 18 anos da minha época que ainda era virgem. Fora do esquadro. E por que isso? Porque o poderio econômico doutrinou a sociedade, a cultura, enfim, a cabeça das pessoas, que não há possibilidade de se divertir sem bebida alcoólica. Falando de álcool, mas pode ser qualquer droga a ser considerada. Então, realmente, existem sim, e isso é que é fascinante na dependência química, né? Existe abordagem sociocultural, existe abordagem clínica, abordagem de investigação, e todos nós temos que nos reunir para ver o mínimo denominador comum, né? Porque internamente nos congressos a gente pode botar na mesa as nossas diferenças. Agora, fora de congresso, quando a gente vai para Brasília, nós temos que fazer uma linha única. Agora, você sabe, vamos pegar os médicos, que nós conhecemos mais, né? Médico é um bicho duro de fazer uma unidade, né? Haja visto agora na pandemia, né? Tem médico, sim, médico defendendo a hidroxicloroquina, que todas as meta-análises até agora mostraram que não funciona. E tem médico que está fazendo isso. Não sei se repercutiu aí em cima, mas aqui no nosso estado vizinho, na cidade de Itajaí, um médico que é prefeito da cidade recomendou ozônio via retal para o coronavírus. Ozônio via retal. O cara é médico e é prefeito, né? Eu sei que já surgiu uma piada que todos os gays estão indo para lá tomar o ozônio. Mas uma piada de mau gosto, sem dúvida. Agora, veja, então, eu acho que nós temos que fazer uma meia-culpa. Nós, profissionais de saúde, estamos num momento que a gente não consegue formar um time. Agora mesmo, essa semana, está transitando lá no Congresso um projeto de lei que deve ter partido do Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, dizendo que psicoterapia é algo privativo do psicólogo. Pronto, mais 20 anos de briga com os psiquiatras. Nós não conseguimos fazer um time. E isso é a nossa deficiência. Bem, veja, eu quero agradecer a Sérgio, tenho certeza que Nery vai agradecer para ele também. Evaldo, só antes de eu encaminhar a palavra para ti, para o Nery, eu quero agradecer especialmente a presença do colega nosso de São Paulo, Juarez Strachman, que foi com quem eu comecei a aprender uma psiquiatria com P maiúsculo. Juarez era um dos donos de uma comunidade, uma clínica psiquiátrica em São Paulo, na Rua Norma, no Itaim, e onde eu comecei a dar meus primeiros passos, e foram eles que me motivaram a vir aqui para Pinhal. Então, pois é, eu não tinha visto Juarez. Juarez, seja bem-vindo. Eu acho que é uma honra também a gente estar com o Juarez na nossa plateia. Veja, eu vou voltar a dizer da minha satisfação em conversar com o Sérgio, vou dizer da minha história afetiva junto com o Sérgio, né? E, portanto, é muito bom que a gente tenha iniciado essa conversa que vai se prolongar com os outros dinossauros, com os outros jurássicos, com o Sérgio. Eu só queria fazer um reparo por conta de que eu, com a minha militância da saúde pública, eu acho injusto você comparar mesmo o CAPS com a comunidade terapêutica. Eu não tenho esse dado que você diz que os resultados terapêuticos são semelhantes, os resultados humanos certamente são divergentes, são diferentes. Por quê? Olha, porque a base... Eu montei 2 CAPS aqui em Porto Alegre. Eu vivi CAPS. O CAPS para ser CAPS, e eu acho que tem muito CAPS que não é CAPS, mas o CAPS para ser CAPS, ele tem que ter como princípio a autonomia, como princípio, na verdade, o protagonismo do indivíduo. E a comunidade terapêutica tem exatamente o inverso da filosofia. A comunidade terapêutica estimula a dependência e estimula, não é, a criação de vínculos de dependências vinculares. Aí deixa de ser dependência química para ser dependências vinculares.
e acho que o CAPES é exatamente o contrário, ele procura exatamente criar o processo de autonomia. Nery, você tem a honra, por ser o mais velho de nós três, para encerrar a nossa roda de conversa, né? Fico muito feliz que a gente tenha começado essas conversas. E, Sérgio, muito obrigado. Um abraço grande, Ana, nos meninos. E é um prazer grande tê-lo O Nery é o dentro da mais minha casa. dinossauro de nós, né? Você está sem som, viu, Sérgio? Ah, não, Eu você tô está dizendo com som, mas está longe. Eu estou dizendo que o Nery é o mais dinossauro dos três. Certamente ele é. Em relação ao nascimento, é. Você tem 2 anos menos do que eu e ele tem 3 mais do que eu. Isso, pronto. Eu não sei se isso é bom ou ruim, de qualquer sorte, eu começo a ver os 80 anos me assinando daqui a 4 pequenos e rápidos anos que passarão certamente muito rapidamente. Eu vou fazer esse mês de agosto 76 anos. Eu tenho a impressão que eu estou entre os mais velhos e com uma história já de mais de 40 anos trabalhando neste campo. Mas eu quero primeiro agradecer a você, Evaldo, que me convida para conversar com o Sérgio e conversar com os outros que virão. E dizer a Sérgio que eu lamento algumas coisas em minha vida. Uma delas é o distanciamento que eu tenho vivido de algumas pessoas. Um distanciamento geográfico, você mora em Porto Alegre, eu moro em Salvador, mas eu lamento, e aí a culpa é minha, eu faço a meia-culpa, um certo distanciamento, eu diria, espiritual, para não usar essa palavra, eu poderia dizer social, sobretudo com essa nova tecnologia. Eu sou responsável, por exemplo, por passar tanto tempo sem conversar com você, sem lhe convidar para ter uma conversa via Skype. E eu tenho a impressão que esta conversa nossa hoje é terapêutica para mim. Eu estava lhe olhando e dizendo, não é justo comigo, não sei, acho que eu fique tanto tempo sem conversar com pessoas com quem eu iniciei uma história há 40 anos atrás, viajei tanto, rimos tanto, frequentamos restaurantes, divergimos tanto, não é justo. Então, eu agradeço a Evaldo ter me colocado hoje nesse lugar e eu vou cuidar de lhe ver, de ouvir, de discutir, de discordar, de lhe provocar de vez em quando, ver você ficar um pouquinho vermelho e você me responder com uma estatística precisa e eu dizer, mas essa estatística não me interessa. Então, eu acho que eu quero voltar a isso, Sérgio, e dizer que foi um prazer enorme ter lhe visto, ter vivido com você os primeiros anos de Vitor e de Fernanda, de Vitor aqui em nossa casa, me chamando de tio Nery. Eu achei realmente... Ele chama até hoje. Até hoje ele chama. Eu me deitei, não sei se você se lembra, eu vou terminar, viu, Evaldo? Eu me deitei no chão e ele passou um lápis, um pincel atômico e desenhou o meu corpo numa folha de papel. E ele riu como que com isso. Eu nunca vou esquecer uma coisa dessa. Então, Sérgio, foi um prazer enorme lhe ver e reconhecer que quando nós, cada vez que escrevermos a história do cuidado às pessoas usuárias de álcool e outras drogas no Brasil, o seu nome terá que estar inscrito fortemente em letras garrafais entre os primeiros e que sustentam até hoje. Então, obrigado, um grande abraço para a Ana, abraço para seus filhos. Eu vi Ângelo aí, e todo ano, pelo menos, no máximo 2 anos, ele vem a Salvador me trazendo uma pequena garrafa de limoncello Ângelo Campana, que eu não mostro a ninguém e que eu uso parcimoniosamente, porque eu tenho que esperar ele chegar com outra garrafinha do limoncello. Então, um grande abraço, Sérgio. Obrigado a você. Olha, eu queria agradecer as palavras muito carinhosas de ambos. Eu fiquei me perguntando se nós não fizermos um bate-papo entre amigos e esquecemos um pouco dos demais que estão nos dando a honra da audiência, né? Mas lamento dizer que realmente somos amigos há 4, 5 décadas e que bom que a gente discorda, que bom que a gente concorda, mas melhor ainda, essa é a última palavra que eu quero deixar,
que bom que depois a gente sai para jantar junto. E isto que eu acho que é fundamental. As pessoas podem pensar diferente e continuarem se querendo bem. Boa noite e muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, gente, pela presença. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Nery. Obrigado, Ana. Um beijo grande para você. Tchau, gente. Angelice está dando um tchau para você, viu, Sérgio? Tchau, Angelice. Eu estou vendo daqui. Tchau. Tchau. Prazer revê-la. Um abraço grande, gente. Até a próxima.